Gente, nós vamos escutar o que o presidente Jair Bolsonaro, um vídeo que o presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco sobre o voto impresso auditável, e daqui a pouquinho a gente volta com os comentários. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Aí vê ele aqui, tá na minha frente. Ó. Manifestação, calma. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável, para ter a certeza de que o povo votar, vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não. Vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que este trecho do vídeo está publicado em seu Twitter há pouco menos de 1 hora. Constantino, o que o presidente quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente o que ele disse, né? Agora, claro que a decisão cabe ao Congresso. Se aprovarem o projeto para mudança, tem que ser colocado em prática. Já causa muito espanto ver o ativismo desses ministros do Supremo, os mesmos que foram indicados por Lula, os mesmos que são companheiros, muitos ali de Lula, e os mesmos que soltaram Lula e o tornaram elegível, fazendo articulação para ir contra o voto impresso. Isso não é papel de ministro do Supremo. Como não é papel de ministro do Supremo manter pressão sobre Bolsonaro, como certos jornalistas falam com a maior naturalidade. Né, como se fosse algo normal numa democracia. Então estamos vivendo tempos estranhos, há um golpe escancarado em curso, sim, isso está evidente, o mecanismo, o establishment está lutando com todas as forças para expelir Jair Bolsonaro e tem que ter uma resposta. O povo está clamando por transparência. Não vai bastar o ministro Barroso falar la garantia sou eu. Esse tipo de farsa funciona na China, cujo Partido Comunista completa 100 anos, e infelizmente não dá tempo de ser pauta nossa talvez aqui, porque é constrangedor ver congressista comemorando, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mandou cartinha de elogio ao embaixador chinês, e jornalista aplaudindo, mídia aplaudindo 100 anos de opressão, de genocídio, isso sim genocídio. Então, o Brasil tem uma democracia e tem pesos, freios e contrapesos e divisão de poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode tudo, não. Amanda Klein, 1 minuto. Tem um roteiro de golpe, sim, mas é um roteiro de golpe preparado pelo presidente e seus apoiadores. Se não tiver voto impresso no ano que vem e eu perder as eleições, então houve fraude eleitoral. Foi o mesmo roteiro de golpe que a gente ouviu lá nos Estados Unidos no Trump. Com o voto do Correio vai ter fraude eleitoral. Ele não ganha, alega fraude eleitoral, e depois ficou claro que não houve fraude nenhuma, o adversário Joe Biden foi legitimamente eleito. O presidente Bolsonaro adotou essa retórica, essa narrativa, não que você não possa discutir, debater ou eventualmente empregar o voto impresso, que provavelmente precisaria de um tempo muito mais longo para ser, para conseguir ser habilitado, né? Porque isso levou 6 anos na Índia, o voto impresso, não só as urnas eletrônicas, como também as impressoras. Se os partidos estão se reunindo com os ministros do Supremo, são 10 partidos representados nessa reunião, 10 ou 11 partidos, eles podem legitimamente decidir votar contra o voto impresso. Então, são articulações políticas legítimas que acontecem na sociedade, como muitas vezes o próprio presidente Bolsonaro articulou com ministros do Supremo e era muito próximo ao ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, inclusive. Perfeito. Bruna Torlai. Eu acho que é um avanço extraordinário a gente ouvir pela primeira vez um presidente no Brasil usar a expressão contagem pública de votos. A gente está vendo aí uma pessoa que não tem medo de ser colocada diante do povo e que esse escrutínio, né, a contagem dos votos ocorra na frente de todo mundo, porque o que importa não é só quem vota, mas é também
quem conta os votos e, mais ainda, se essa contagem ela está sendo auditada por toda a população. O que a população brasileira quer hoje é contagem pública dos votos. E como Constantino falou, né, na China isso pode não ter, mas a China não está só fazendo 100 anos. O PCC chinês não está fazendo só 100 anos de alegria lá, não. Ele está completando 100 anos de ter enfrentamento com movimentos dissidentes, porque o que não falta na China é resistência contra a ditadura chinesa. E é muito interessante a gente ver que aqui no Brasil, né, a China é repelida como modelo e, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que não tem medo de democracia e, porque não tem medo de democracia, pede contagem pública de votos. Serrão, para a gente fechar. Vamos falar a verdade objetiva e que vai doer. Não tem roteiro de golpe. Tem golpe que já aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo, esticou a corda e a corda arrebentou. Ao contrário até do que alguns militares querem reconhecer. A corda já arrebentou. Por isso, o presidente Bolsonaro veio com essa declaração hoje, que tem pontos polêmicos sobre o risco de fraude. Mas o ponto essencial não é esse. O fato gravíssimo, absolutamente ilegítimo, é termos ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo militância e articulação política, lobby entre parlamentares para não aprovar o aprimoramento da legislação eleitoral. Isso é o absurdo supremo. Sem trocadilho. Então, isso é que tem que ser mexido, isso é que tem que ser tratado com a máxima gravidade e seriedade. O Supremo não tem legitimidade para isso. E qual a coincidência absurda? Quem é que vai presidir a eleição no ano que vem? Alexandre de Moraes. Coincidências não existem. O modelo brasileiro está errado. A gente não podia ter uma justiça eleitoral funcionando assim. Eleição é ato administrativo e não judiciário e não poderia ter influência sequer dos Supremos, que são claramente contra o presidente Bolsonaro. Chega, para.